Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Mecânica Geral. Nesta videoaula eu vou apresentar a parte 7 do conteúdo Corpos rígidos, sistemas equivalentes de forças. Bem, nesta videoaula eu vou apresentar um exemplo de aplicação da análise do momento em relação a um determinado ponto, que é o conteúdo que eu apresentei até a videoaula anterior, Então eu vou mostrar aqui uma aplicação, para a gente fixar melhor essa parte do conteúdo, do momento de uma força, beleza? Então um exemplo é o seguinte, ó. Uma força de 800 newtons atua sobre um suporte, como mostra a ilustração, Então a gente tem uma força aqui aplicada, ó, de 800 newtons, no ponto A, E aqui essa força é aplicada no ponto A, que consiste na extremidade desse suporte, que ele informa aqui na questão. Determine o momento da força em relação a B, Ou seja, a gente tem que calcular aqui a força, o momento dessa força, de 800 newtons atuando aqui em relação ao ponto B. Então vamos calcular o momento dessa força em relação ao ponto B, tá certo? Então eu vou apresentar aqui, ó, duas soluções, a solução que eu chamei de 1, é a solução por meio do produto vetorial, ou seja, do produto vetorial de R e F, Na segunda solução eu vou apresentar, ou solução 2, eu vou apresentar a solução do problema analisando o momento, se as componentes da força vai gerar um momento em B, anti-horário ou horário, ou anti-horário e horário, Aí a gente faz, considera anti-horário positivo e horário negativo, E aí a gente determina a intensidade do momento em relação a B, E a gente sabe que está no eixo Z, Ou seja, a componente K, beleza? Então, na solução 1 eu vou apresentar, o desenvolvimento da questão utilizando a definição do momento, ou seja, por um produto vetorial. E na solução 2 eu vou fazer uma análise simplificada, que é o que mais a gente utiliza, para problemas em duas dimensões, Para analisar problema em três dimensões, a gente obviamente não vai ter como fugir, da análise pelo produto vetorial, mas para um problema de duas dimensões, o que é mais comum, a gente aplicar aí a técnica, de solução de problema, considerando a análise do momento em relação a um ponto, se é no sentido anti-horário ou horário, beleza? Então, para a solução 1, temos o seguinte, Eu vou mostrar aqui novamente a figura, e agora eu vou fazer a decomposição, dessa força, e a representação do vetor R a B, Ou seja, R de A em relação a B, tá certo? Então, para fazer a solução, para apresentar, a solução dessa questão pelo primeiro método, a gente vai aplicar a definição, Ou seja, M em relação a B, Vai ser o que? R de A em relação a B, Vetor F, Certo? E quais são os vetores, ó? O F, vai ser fx e, mais fyj, fyj, beleza? E o R, rab, rab vai ser x ab i mais x abj, x, perdão, y abj, y abj, Então, ó, aqui, ó, fazendo a decomposição, a gente sabe o seguinte, ó, a gente tem que a componente x aqui, dessa força, ó, vai ser fx igual a 800 cosseno de 60, E a componente y, fy, colocar aqui mais em cima, ó, fx vai ser igual a 800
cosseno de 60, né? E aqui o y, né? A intensidade da componente y vai ser 800 seno de 60. Beleza? Então aqui a gente já determina, ó, o vetor força, né? E aqui, ó, eu tenho a representação do raio, ó, né? Do R, do vetor, né? R de A em relação a B, né? O vetor posição, né? Então aqui a gente tem, ó, R de A, B, né, ó. Então o ponto A, eu vou considerar aqui como sendo a origem, ó. Então eu vou até representar aqui em outra cor, né? Vou considerar aqui, ó, Y. Aqui é o eixo Y. E aqui o eixo X, certo? Então, ó, as coordenadas de B, né, ó. As coordenadas de B, né, valem 0, 0. E as coordenadas de A, ó, A, né, vai valer quanto? X é o que? Menos 0,2 em metros, né? Vou anotar aqui um pouco mais afastado. A vai ser menos 0,2, né? E quanto, ó? 0,16 positivo, né, ó? Então, por que o x é negativo? Porque está no lado oposto ao sentido positivo, ó. Então, menos 0,2 e aqui o y está em 0,16, né? Aqui já na unidade de metro, tá certo? Então, o F, ó, o F, vou fazer novamente aqui a representação dos vetores, ó. Vamos ter F igual a 800 cosseno de 60 i, né? Mais, que está aqui para a direita, então é positivo, né? E para cima também positivo. Então vai ser 800 cosseno de 60 i, né? Mais 800 seno de 60 j, beleza? Aqui na unidade de newtons, né? E o R, AB, ó, R, AB, né? Vai ser RAB, ó, vai ser o que? Igual ao vetor, ó, R, AB, né? Vai ser igual ao vetor BA, né? Vetor BA. Então vai ser AX, XA menos XB, né? Então XA menos XB dá. Vou só fazer aqui a representação, né? Ó, só para a gente ter aqui, para conseguir substituir bem aqui e vocês não se confundirem, né? Então aqui a gente vai ter, ó, XB menos, não, XA, né? XA menos XB e mais YA menos YBJ, né? Então, ó, RAB vai ser quanto? XA menos XB, logo temos menos 0,2 i, né? Mais YA menos YB, que dá 0,16 j. Beleza? Então aqui estão os dois vetores, ó. Aqui está na unidade de metro, né? Beleza? Então agora, ó, fazendo o produto vetorial, né, ó, MB, né? MB vai ser igual a determinante de IJK, né? De 0 menos 0,2, 0,16, 0, né? Não tem componente Z. E aqui, ó, 800 cosseno de 60, 800 cosseno de 60 vai dar 400, né, ó? Então, 400 aqui. E 800 seno de 60 dá aproximadamente, ó, 693, tá certo? Então, confiram aí esses valores, né? Aqui, 800 cosseno de 60 é
0,5, né, que multiplica 800 dá 400. Sendo de 60, que multiplica 800 dá aproximadamente 693, tá certo? Só substituir aí. Vou até fazer a representação aqui, né? Então isso aqui dá 400, né? E aqui dá 693, beleza? Então eu vou calcular o determinante agora, ó. Aqui tem a representação, ó, da figurinha, né, das componentes, que eu acabei fazendo o desenho, ó, mas aqui estão todas representadas, né, ó. Aqui é a representação dos componentes, ó, a representação dos componentes, né, da força, perdão, ou seja, componente Fx, componente Fy, assim como o R, né, ó, RAB, aqui RAB X e Y, né? Então eu vou só apagar aqui, ó, para vocês verem melhor, né, o que eu já desenhei anteriormente, né, ó. Eu fiz a análise, né? Aqui o ponto A, vou deixar, né? Então aqui são as componentes, ó, Fx e Fy, né? Então Fx dá 400 e o Fy dá aproximadamente 693, né? E aqui, ó, RAB, né, ó, com a componente X igual a menos 0,2, né? E a componente Y 0,16, conforme eu já tinha apresentado, né? Então vamos calcular agora, ó, esse determinante, né? O determinante vai nos dar, né, o momento em relação ao ponto B. Então, ó, MB, né, vai ser igual a determinante de IJK, né, de menos 0,2, 0,16, 0, né, porque não tem componente Z, já que a gente está trabalhando com um problema no plano, né. E aqui o vetor força, né, ó, ou seja, 400, né, e 693 e 0, certo? Então, MB, ó, né, vai ser igual a, vou repetir aqui, ó, IJ, né, menos 0,2, 0,16, né, aqui 400 e 693, né, ó, e fazer a multiplicação aqui, ó. Então, vamos ter aqui, né, positivo, né, menos multiplicação aqui das outras diagonais. Então, ó, I vezes 0,16 vezes 0 dá 0, né? J vezes 0 vezes 400 dá 0, né? Só vamos ter K, ó. Então vamos ter aqui, ó, menos 0,2 que multiplica 693, né, vezes K. Então vamos ter aqui, ó, menos 0,2 vezes 693 que multiplica K, beleza? E agora, ó, menos, né, menos 400 vezes 0,16 vezes K, né? Menos 693 vezes 0 vezes I dá 0, né? E por último, ó, menos 0 vezes menos 0,2 vezes J, que também dá 0, né? Então vai ficar aqui, ó, menos, né? Menos 400 que multiplica 0,16 vezes K. Beleza, pessoal? Então, quanto é que dá isso daí, ó? Vai dar, ó, MB, né? MB vai ser igual a menos 202,6, né, K, certo? Na unidade de Newton metro, tá certo, pessoal? Então, dá a intensidade do momento em relação a B é quanto? 202,6
Newton-metro, né? Ó. Esse sinal de menos significa o quê? Que o momento, ó, ele vai estar aqui entrando em B, né? Ó, porque a tendência de giro aqui dessa força, ó, está no sentido horário, né? Ó, o sentido horário é negativo, né? Ó, pela regra da mão direita, ó, é só curvar os dedos na tendência de giro, né? E o polegar vai entrar aqui, ó, no ponto B, né? Então, entrando na tela, no plano, é negativo, beleza? Então, a representação aqui, ó, do momento em relação ao ponto B, como está aqui na figurinha, né? A gente percebe que é negativo, né? O momento, o vetor MB vai dar menos 202,6 Newton-metro, né? Em K, em Z, por quê? Porque é o eixo perpendicular ao plano que contém os vetores, né? De força e o vetor posição, né? O vetor R. Beleza, pessoal? Então é simples, né? Ó, fazendo a análise aí pelo produto vetorial, né? Vocês encontram facilmente, né? Qual é o vetor MB, beleza? Agora eu vou mostrar, ó, um outro tipo de análise, né? Ó, fazendo a análise pelo somatório dos momentos, né? Considerando aquela regrinha, né? No sentido anti-horário positivo, no sentido horário negativo, tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Solução 2, ó. Eu vou partir da mesma figurinha, né, ó, onde eu conheço aqui todas as distâncias já, ó. E tenho dois componentes, né, ó, fx e fy. O que é que eu vou fazer, ó? Somatório, né, dos momentos em relação a B vai ser igual a o vetor, o momento resultante, né, ó, o somatório dos momentos em B, né, vai ser igual a própria intensidade, né, do momento atuando em B, né, ó. Então, considerando aqui o sentido horário positivo, vamos ter o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, somatório dos momentos em relação a B, eu vou colocar aqui, ó, MRB, tá certo? Como um momento que está atuando no ponto B, né, ó. Então, MRB, ó, que vai ser igual ao somatório dos momentos em relação ao ponto B, né, para o sentido anti-horário positivo, vamos ter o seguinte, ó, o momento, né, da força da componente Fx, né, ó, em relação a B. Esse momento aqui, ó, ele está no sentido horário, né, porque a tendência de giro de Fx está no sentido horário, né? Logo, o momento aqui de Fx é negativo. Beleza? Agora o momento da componente Fy, né? A tendência de giro aqui de Fy também está no sentido horário, né? Logo, é negativo. Então vamos ter aqui, ó, a soma, né, dos momentos de Fx e Fy, né? Todas no sentido horário, né? Logo, o resultante vai ser o que? Negativo, porque positivo é apenas anti-horário, beleza? Então vamos ter aqui, ó, menos, né? O momento devido à componente x, ó, então vai ser menos 400, né? Que multiplica o braço de alavanca aqui, né? Ó, a distância, né? Esse d, certo? Esse d de fx, né? E aqui vai ser o d de fy, tá certo? Então, ó, para a gente fazer uma representaçãozinha melhor, né? Eu vou colocar aqui, ó, menos fx d fx, certo? Menos fy, né? D fy, beleza? Porque, ó, é a distância aqui, né, ó, para a linha de ação que a gente tem a formação de 90 graus, né, ó. Então, tanto para o caso aqui de fy, como para o caso de fx, ó, certo? Fx, né? Fx está atuando aqui, ó, nessa linha de ação, né? Então, em relação a B, a gente tem essa distância aqui, beleza? A linha de ação de fx e aqui o d de fx, tá certo? Então, ó, m resultante aqui, o momento em B,
vai ser menos, né? 400 que multiplica dfx é 0,16, né? Menos 693 que multiplica essa distância 0,2, tá certo? Então, MRB, né, vai ser igual a menos 202,6 Newton metro, tá certo? Então, o momento resultante, ó, ele vai estar atuando aqui, né, obviamente, em K, né, em K. Como eu sei que eu estou analisando no plano, né, fazendo aqui a consideração do sinal, né, eu sei que vai estar entrando aqui nesse ponto, né. Então, só recapitulando aqui, Newton vezes metro, a intensidade, né, esse menos só para representação do sentido, né, ó. Percebam que pela análise, ó, vocês encontram a mesma coisa, né, ó. 400 que multiplica 0,16 e menos 0,2 que multiplica 693, tá certo? Então aqui a gente consegue fazer a análise do momento, ó, só considerando aqui a soma dos momentos, né, por meio de uma equação escalar, né, levando em consideração o momento da força Fx e da força Fy, considerando o sentido anti-horário positivo e horário negativo. Tá certo, pessoal? Então a representação vetorial, ó, né? MB vai ser igual a MRBK, né? MRBK, que vai ser igual, ó, MB, né? Igual a menos 202,6 K em Newton metro. Beleza? Certo, pessoal? Tranquilo, né? Ó? Só um detalhe aqui que eu acabei esquecendo de comentar, ó. Esse sinal aqui que a gente vai levar em consideração, né, na análise do momento, é de acordo com o sentido de giro, né? Mais uma vez, ó. Sentido horário negativo, né? Sentido anti-horário positivo, beleza? Então, quando vocês forem substituir, ó, as intensidades dos componentes e dos braços de alavanca, ó, vocês não jogam o sinal dos braços, né? Ó. É só vocês voltarem lá nas aulas que vocês vão ver, né? Ó. Aqui, né, quando a gente faz a análise pelo sentido anti-horário ou horário, né, a gente só substitui os valores aqui, ó, porque o sinal já está embutido, né, na análise do sentido do giro, né? Se for horário é negativo, se for anti-horário é positivo. Beleza, pessoal? O sinal, né, dessas distâncias aqui do vetor R, ele só é levado em consideração na análise anterior, né, através do produto vetorial, né, porque a gente faz a representação por meio de notação cartesiana ou componentes retangulares, né? Um desenvolvimento vetorial, né? Aqui, para fazer a análise do momento, né, considerando o sentido de giro, se é horário ou anti-horário, né, a gente utiliza uma equação escalar, então não leva em consideração o sinal aqui das componentes, né, de R, tá certo? É só os braços de alavanca. Beleza, pessoal? Dúvidas? Qualquer coisa, fala lá no fórum. Muito obrigado e até a próxima aula.